Olá, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Os últimos vídeos que nós tivemos várias reprises que eu creio que foram atuais. A palavra de Deus tem esse mistério. Nós podemos gravar e às vezes voltar aquilo. E quando nós voltamos, nós entendemos que está sendo dito o que nós estamos precisando. Porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela é Deus. Deus é sua palavra. Sua palavra é Ele próprio. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, quando nós falamos de Deus, é apenas dando sequência nessa vida de Deus que precisa ser manifestado para as pessoas. Às vezes hoje você ouviu e não compreendeu tudo. Um dia se repete aquilo, você compreende. Às vezes hoje alguém está assistindo, mas alguém que não assistiu precisa disso. Vai haver uma repetição desse vídeo, lá vai estar a palavra para aquele devido tempo, para aquela devida pessoa. O alimento espiritual para o seu devido tempo. Ele é vivo, ele é eficaz. Ele é como o maná que estava na panela dourada dentro da arca do concerto, lá no tabernáculo de Moisés, e depois foi para o templo de Salomão. Aquele maná foi colhido um dia lá no deserto quando ele caiu, e ele nunca mais apodreceu, desvaneceu e nem mesmo acabou, sendo que os sacerdotes sempre tomavam uma porção dele e comiam. Ele não foi colhido de novo, ele não foi manipulado, mas ele era multiplicado, renovado por Deus toda vez que havia necessidade dele estar lá. Essa é a palavra de Deus. Em se falando de palavra de Deus e falando de atualidade, atualizado, eu gostaria de ler São Mateus capítulo 24. O Senhor Jesus Cristo, desde o verso 1, seria maravilhoso aqui para nós. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Os discípulos, mesmo tendo Jesus Cristo, estavam ali envolvidos ainda com... Olha quanto esplendoroso é esse templo. Jesus, porém, disse-lhes: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo... Então os discípulos fazem 3 perguntas ao Senhor Jesus Cristo aqui. Dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Esse e do fim do mundo está dizendo, quais os sinais do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, quer dizer, tenha cuidado, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus está respondendo as perguntas. Quando é que vai acontecer essas coisas de o templo ser derrubado, as pedras que estão aí não ficarem umas sobre as outras? Quando que vai acontecer? Calma. Muita gente vai vir em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E elas enganarão a muitos. Quais os sinais do fim do mundo? Quais os sinais da vinda do Senhor? Pessoas vindo e se fazendo o Cristo faz parte? Faz parte. Vai haver isso. Mas tenham cuidado, eles vão vir como eu viria. Eles vão vir falando como eu falaria. Mas sempre vai haver algo no enganador que o eleito de Deus vai perceber como não sendo o Cristo e rejeitar.
mas vai enganar muita gente. Aí, por que as pessoas são enganadas? Porque elas estão colhendo informações desconexas e tentando conectá-las por si mesmas, ou recebendo essa conexão de qualquer um. Mas a palavra promete que Deus tem os seus profetas para fazer para o seu povo essa conexão. Porém, o capítulo 24 de São Mateus, ele não é nem um profeta e nem um enviado de Deus que faz essa conexão. É o próprio Jesus Cristo. Isso aqui é uma conexão com o Apocalipse. Capítulo 6, na abertura dos selos de Apocalipse, e também com Apocalipse capítulo 8, verso 1. É a abertura de todos os selos. E a abertura de todos os selos, ela começa com a abertura do primeiro, porque o primeiro é a vinda dele de uma forma secreta para trazer a mensagem para o seu povo. Então essa é a grande conexão escriturística. E Jesus está mostrando para os seus discípulos, nem mesmo em forma de parábolas, mas em forma de eventos. Eventos que acontecem antes da sua vinda e que culminam com a vinda dele. Então ele diz, no verso 6, lembra das 3 perguntas. Ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Pastor, nós estamos tendo uma guerra aí, é o fim. Calma, só porque aqui está dizendo que não é o fim, não significa que essas guerras de agora não façam parte do fim. Essas guerras que nós estamos vivendo agora, elas já fazem parte do fim, mas guerra desde quando o Senhor Jesus Cristo saiu de cena, pessoalmente, existem guerras, rumores de guerras. Mas vá colocando uma coisa com a outra, some-as. Ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Já não era o fim, agora já é o princípio das dores. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-vos-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Me deixa ver se eu encontro aqui uma escritura para fazer essa conexão aqui. É no livro de João, nas cartas, na verdade, de João, né? João diz assim. Primeira carta de João, não o Evangelho, mas a carta de João, lá perto de Apocalipse, no capítulo 2, no verso 18, João diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então olha aqui, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que é o anticristo? É aquilo que é contra a palavra. Agora, qual é a coisa mais enganosa que existe? É aquela que é extremamente diferente do correto ou é aquela que tem praticamente 99% do certo e 1% do errado?
Como é que se consegue detectar uma nota falsa, por exemplo? Você receberia uma nota hoje, por exemplo, de R$ 300? Claro que não. Por quê? Porque não existe uma nota verdadeira de 300. Como é que eu recebo uma nota falsa? Mas uma de 200, quem sabe você pegaria. Uma de 100, quem sabe você pegaria. Uma nota falsa de 100, uma nota falsa de 50, de 10, de 5, de 2. Por quê? Porque existe uma verdadeira. Agora, por que às vezes eu estaria sujeito a receber uma falsa? Porque ela tem quase todos os detalhes da verdadeira. Os falsos profetas, os anticristos, eles nunca virão combatendo extremamente, radicalmente o Cristo. Por isso, não assusta com a guerra, não assusta com o grupo terrorista, não assusta com quem está vindo para desfazer completamente do cristianismo. Nós temos que rasgar a Bíblia. Não é isso que enganaria um cristão, não. Muitos cristãos no nosso país, chamando a si mesmos de cristãos, estão enganados com o que é cristianismo. Estão aí lutando contra leis, lutando contra as coisas, pensando que isso é o Cristo. Não. Na verdade, isso vem do anticristo. Porque o anticristo, ele aparece falando do Cristo. Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Como eu disse que tinha uma conexão com Apocalipse capítulo 6, me deixa ler Apocalipse 6 aqui, só para você ver a questão de vir como ele, né? Está escrito assim: e havendo aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver! E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esse aí é o Cristo. Esse não é o Cristo. Esse é o cumprimento de quem viria, de muitos que viriam para enganar, como sendo o Cristo. Aí João disse aqui, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, hoje nós lemos São Mateus capítulo 24 e nós já temos outras evidências além de só guerra. Eu estou ouvindo de guerra, estou ouvindo de rumor de guerras. Eu estou ouvindo que tem guerra, eu estou vendo a guerra, eu estou vendo Israel, nação de Deus, em problema, e eu estou vendo anticristos. Não só o anticristo, não, estou vendo anticristos. Pessoas entrando dentro da palavra do Cristo, pessoas se vestindo tais como o Cristo, enganando as pessoas com a própria palavra. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aí está o grande propósito e o grande perigo. O propósito desses o propósito desses que viriam se fazendo Cristo, mas eram falsos, é para que as pessoas que confiaram como sendo de Cristo, ao verem o erro, a iniquidade, elas se decepcionariam. Aí entra aqui a minha palavra como chave dentro do Evangelho. É uma chave. Você está firmado e ter um absoluto. Firmado no absoluto. Que é o absoluto seu? A palavra de Deus. A palavra revelada, a palavra para o seu dia é absoluto para a minha vida. Nada me escandaliza. E as iniquidades? Eu sei que elas estão aqui descritas. E as guerras? Elas também estão aqui descritas. Você percebe que nós já lemos: acautelai-vos,
Tenha cuidado. Não tenha medo, não. Não se assuste. Essas coisas vão acontecer. O cristão, ele é firmado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ah, então eu não devo estar olhando para a guerra como fim. Sabe o que eu devo estar olhando? Para evidência do fim, o evangelho pregado a todas as gentes. Aí você percebe que tanto eu como você temos responsabilidade e ação nesse fim. Porque se esse evangelho nunca for pregado, se esse evangelho não for levado, mas eu estou ouvindo das guerras, em meio à guerra pregue. Eu estou ouvindo de iniquidades, eu estou vendo as iniquidades, não seja iníqua. Eu penso nisso. As pessoas chamam aí, pastor é ladrão. Eu não vou ser ladrão. Pastor é falso. Eu não vou ser falso. Existe profeta falso. Também existe o verdadeiro. Eu devo estar aqui em meio a tudo isso, em meio a essa agitação, vamos dizer, em meio à guerra, em meio aos mísseis voando para lá e para cá. O que você está fazendo? Pregando o evangelho verdadeiro, porque guerra está lá cumprindo o papel da guerra. Agora eu, como pregador, tenho que cumprir o meu papel de pregador. O evangelho pregado em todo o mundo, para todas as gentes, é que fará com que o fim venha. Então aqui, quer que eu te diga algo? A internet é um cenário de guerra. Né? Não tem uma guerra ideológica constantemente dentro da internet, não tem uma guerra de conhecimento e desconhecimentos, tem uma guerra até para emburrecer as pessoas. As pessoas estão se tornando cada vez mais idiotas. Algumas vezes você me vê aqui no Chaves do Evangelho, usando um celular, usando um tablet, para ler a própria palavra, as mensagens e tudo, mas veja quanto isso tem feito as pessoas perderem a sua capacidade de desenvolvimento, capacidade intelectual, capacidade criativa, capacidade de comunicação. Isso tem feito com que as pessoas percam. As pessoas podem enviar qualquer informação, mas elas não sabem dar a informação. Nós estamos entrando nesse tempo em que as pessoas estão completamente perdidas. Por quê? Porque elas estão dentro de uma guerra. E essa guerra as pessoas não conseguem ver. Uma guerra virtual que está consumindo, dizimando, destruindo pessoas, destruindo nações. Muitas nações estarão destruídas muito em breve por essa tecnologia que as pessoas amam hoje. Por quê? Porque amanhã não vai ter quem crie, amanhã não vai ter quem produza, amanhã não vai ter quem faça a comida, amanhã não tem quem limpe a casa, amanhã não tem nada. E aí nós já estamos com medo da inteligência artificial. Não é uma guerra, não? A guerra dos robôs contra nós. Os filmes retrataram isso e aí saiu um robô atirando. Que robô atirando? A guerra que está acontecendo é que esse armazenamento artificial, ele tirou a capacidade da sua mente, do seu subconsciente, do seu consciente, de armazenar, de ter na hora, de usar no momento. E se eu não tiver aonde clicar, e se eu não tiver conexão, e se eu não tiver energia, então quer dizer que se faltar tudo isso, eu volto a ser pior do que o que foi ensinado que o homem primitivo era. Eu vou ter que desenvolver agora as minhas ferramentas outra vez. Por quê? Porque eu estava dentro de uma guerra, não sabia que estava na guerra, fui vencido por ela e hoje não sou ninguém. Mas o Evangelho, você já notou que a Bíblia Sagrada ela é baseada em natureza, em criação como animais, né? Acho que essa palavra criação, para quem eu esteja falando, ela é voltada apenas para um lugar,
mas antigamente usava assim. Você tem criação em casa? Ter criação significa você tem animais, você tem gado. A palavra fala de ovelha, a palavra fala de plantação, a palavra fala de colheita, todas essas coisas. E ela é viva, atual, mas o mundo de agora ele já está muito dentro do urbano, né? Do cidade, do tecnológico, do produzido industrialmente. As pessoas estão perdendo. Com isso, até a capacidade de conexão com a palavra de Deus, porque ela está fora desse mundo. Por isso é chamado para uma conversão. Converter é voltar. Voltai os vossos caminhos ao caminho do Senhor. Então, podíamos tomar aqui... eu creio que eu posso fazer isso no próximo vídeo. Nós darmos sequência nessa leitura de Mateus capítulo 24, embora aqui dentro das chaves do Evangelho nós já falamos de Mateus capítulo 24, mas cada dia que passa, Mateus capítulo 24 se torna atual, mais vigente. Por quê? Porque em Mateus 24 você tem desde o dia que o Senhor Jesus Cristo sobe ao céu, se ausenta dos seus discípulos, até o retorno físico dele para uma geração de 2000 anos depois, que são os nossos dias. Então, toda vez que nós lermos, nós vamos entender e vamos compreender que, meu Deus, isso está realmente acontecendo entre nós. Está assustado com as guerras? As guerras estarão aí sempre. Assusta-te por não ter levado ainda esse evangelho a canto nenhum. Eu estou daqui procurando, não só aqui na internet, mas como nas ruas, no hospital, nas casas, levando o evangelho, não sei se eu chamaria de fisicamente e virtualmente, né? Procurando. Aí eu pergunto para você, o que você tem feito? Pelo menos você envia esse vídeo a alguém, você convida alguém para assistir com você, você tem conseguido fazer alguém sair dessa amnésia, desse entorpecimento que o mundo está vivendo por causa de tanta guerra? Pastor, o Brasil não está em guerra, não. Mais um entorpecido, mais um em amnésia. Estamos, sim, há muito tempo. Que Deus te abençoe, que Deus te faça acordar e que você ajude outros a entender o tempo da guerra que nós estamos vivendo. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.